Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra, dia 23 de outubro. Estamos aqui para meditarmos em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, os versículos 25 e 26. Diz assim: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Considerado por alguns como profeta chorão, Jeremias parecia ter reunido suas lamentações em um livro. Você já ouviu sobre isso? Eu ouvi muito, muito na minha caminhada cristã, principalmente mais nova, sobre isso. Jeremias, profeta chorão. Mas, queridas, o que vemos aqui é alguém que, mesmo em meio às lamentações, encontra motivos suficientes para declarar que Deus é bom e que é bom ter esperança e aguardar no Senhor em silêncio. Muitos descrevem Jeremias, né? Mas só Deus o conhecia verdadeiramente. Assim como muitos podem dizer coisas a teu e a meu respeito. Porém, somente Deus conhece o nosso coração, se ele é grato ou o tempo todo murmurador. Esse é um convite a nos derramarmos diante de Deus por inteiras, porque ele nos conhece e nele temos esperança. Não adiantava ninguém chegar e falar: Jeremias, para de orar, para de clamar pelo esse povo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguns filmes de falando sobre o profeta Jeremias, a participação do profeta Jeremias, a época ali do exílio de Babilônia, aquela parte ali. E todas as cenas que eu via de Jeremias, ele estava ali clamando, o povo, o exílio acontecendo ali, as invasões acontecendo, Jeremias ali clamando, profetizando, né? Então, assim, quem somos nós, né? Quem somos nós para dizer algo sobre Jeremias diante do contexto que ele viveu? O que a gente pode aprender com ele aqui é que é bom esperar no Senhor. E aí a mesma coisa eu falo para você e serve para mim também. Quantas vezes nós estamos em tempos onde choramos, choramos, choramos. Sabe aquela época que fez uma hora, o pastor falou assim, vem aqui na frente. Ele nem terminou e você já está lá na frente para receber oração, para orar, para se derramar. Porque existem momentos de clamar, de lamentar, sabe? Lamentar a nossa miséria, lamentar às vezes nossos fracassos, mas diante de Deus. Jeremias ensina aqui isso. Ele ensina, ele vai falar isso, que bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. O Senhor é bom. Ali Jeremias não podia esperar nada de mais ninguém. O país estava sendo invadido, ele não podia esperar no rei, não podia esperar nos príncipes, não podia esperar no povo. Estava sendo invadido. Dos inimigos, muito menos. Sabe? Então, nos nossos momentos, nas nossas batalhas, queridas, não podemos esperar nada de ninguém, mas podemos buscar ao Senhor com a nossa alma. Às vezes em silêncio, ninguém está sabendo, ninguém está vendo, mas em silêncio você tem pelejado suas batalhas. Você tem guerreado suas batalhas diante do Senhor, derramado diante do Senhor, e às vezes quando você está quietinha, ou até mesmo debaixo de chuveiro, quantas vezes eu já aproveitei a água do chuveiro para derramar minhas lágrimas, quantas vezes, em silêncio, quietinha, colocando diante dele minhas fragilidades. Quem sabe você que está me ouvindo já não fez isso tantas vezes? E eu quero dizer para você
Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança, porque se nós ainda clamamos, querida, se nós ainda oramos, se nós ainda choramos de Deus, é porque há esperança em nós. Do contrário, já estaríamos como os que abandonaram a fé, como os que deixaram de lado o caminho. Mas temos buscado? Não importa se chorando, eu lembro da minha mãe, chorando, orando, sempre, 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 clamando, clamando, buscando, sabe? Às vezes ela só chorava, se derramava ali. E eu lembro que eu vi isso a vida dela toda. E ela nunca deixou, nunca cansou, nunca parou. E eu pude ver que a esperança dela estava no Senhor. E hoje, mesmo ela não estando mais aqui, nós colhemos os frutos e vemos as orações dela sendo respondidas. Ou seja, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Você de repente está querendo desistir, desistir de clamar, desistir de orar. Jeremias não desistiu, mesmo vendo o povo sendo levado cativo. Ele ainda foi e clamou, colocou diante de Deus. Tem um versículo que ele fala muito, que ele fala que eu gosto muito. Põe a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Minha mãe falava muito esse versículo. Está aqui, ó. Capítulo 3 mesmo. Versículo 29. Ai, meu Deus. Eu lembro muito da minha mãe falando isso. Eu lembro muito quando a gente ficava reclamando das coisas. Vai colocar a boca no pó. Vai falar com Deus. Clama ao Senhor. E isso me ensinou muito a hoje ver como vale a pena clamar ao Senhor, como vale a pena. Deus está falando, querida, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Nós precisamos somente ouvir e obedecer. Às vezes a gente está chorando nos ombros errados, nos lugares errados, até nas redes sociais, lamentando, derramando nossa alma em redes sociais. Querida, eu te convido, não, vai para o secreto, vai para o silêncio ali com Deus. Derrama para Ele. Derrama para Ele porque tem coisas que só Jesus faz. Só Jesus. Mas não perca a esperança. Não perca. Você vai continuar. Você vai continuar, mesmo chorando, mesmo lamentando, mesmo em meio às batalhas. E você vai ver a boa mão do Senhor trazendo salvação. E mesmo que não venha, hoje pude ver ali um servo do Senhor que partiu. E uma das palavras que ele falava é que, mesmo que os olhos dele não vissem a salvação, não vissem o manifestar daquilo que ele estava pedindo, clamando, valeria a pena continuar confiando no Senhor. E é sobre isso, a caminhada cristã é sobre isso. É sobre continuarmos firmes por uma promessa que é fiel e verdadeira. Porque com os homens as pessoas já se iludiram, já se frustraram, já é normal, é natural. Mas com Deus não. E nós ainda temos muito, muito, muito a sermos surpreendidas pelo Senhor. E eu desejo, peço ao Senhor que te surpreenda. Você que está clamando aí, você que está chorando diante dele, que ele te surpreenda. Hoje, amanhã, esta semana, esse mês, este ano ainda, quem sabe, que ele te surpreenda com a boa mão dele. Porque ele foi aquele que levou o povo cativo e trouxe de volta o povo. Então Deus pode fazer. Simplesmente Deus pode fazer. Creia nisso, querida, e vamos orar juntas? Vamos, Senhor. Assim como Jeremias, temos conhecimento suficiente a teu respeito para declararmos que és bom e que podemos esperar com confiança em ti. Sei que choramos, nos lamentamos muitas das vezes, porém os nossos olhos se voltam para ti e então a luz da esperança nos ilumina novamente. Muito obrigada por isto. Muito obrigada. Amém. Amém, querida.
Receba a esperança, a luz da esperança na tua vida, sabe? Olhe para o Senhor. Eu creio que respostas, se o Senhor já não tem te respondido, Ele vai te mostrar, vai se revelar a você. E você verá a boa mão dele agindo a teu favor. Amém? Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigada a todas que têm compartilhado, que estão aqui, chegando novas aqui no canal. Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã estamos de volta para mais um devocional dia a dia com a palavra. E eu aguardo por você aqui, tá bom? Deus te abençoe.